Olá, oi, boa noite, sejam bem-vindos aqui pelo Instagram da Escola da AGU. Boa noite a todos. Oi, doutora Fabiana, boa Boa noite, noite, tudo bem? Seja tudo ótimo. bem-vinda. Agora que esses Obrigada. nossos contatos são todos virtuais, eu me sinto lhe recebendo aqui na casa da AGU, através aqui do Instagram da escola. Seja muito, muito bem-vinda. Vai ser um prazer conversar contigo, que já é uma amiga querida de coração, de tantas batalhas de corregedoria, né, Fabiana? Não é? Lidar com Eu, corregedoria é uma batalha diária. não é? E eu acho que a gente já É, conversou tanto sobre isso, né? Que no dia a dia, que eu acho que esse bate-papo aqui vai ser bem bacana, bem legal. Vamos só esperar o pessoal chegar um pouquinho para a gente começar. sim. Eu vou colocar aqui, vou fixar aqui o, o título, né, da nossa live de hoje, que eu te confesso que é um assunto que eu adoro conversar. Inclusive, eu acho que a gente está aqui, se eu não me engano, o Carlos já entrou, né, Carlos? Boa noite. É um colega lá da Corregedoria da AGU que está estudando esse assunto na pós-graduação, a aplicação da mediação nos processos administrativos disciplinares, que eu estou tendo a honra, né, de orientá-lo juntamente com a doutora Kaline, que trabalha aqui na AGU, na SECAF. Então, está sendo um desafio muito bacana. A gente tem conversado muito sobre isso. Bem-vindo, Carlos. É muito bom ter você aqui. Colegas, boa noite. Deixa eu só... Acho que foi. Acho que eu fixei aqui. Deixa eu só... Pronto, agora fixou, né? Gente, hoje aqui pela Escola da AGU, então no Instagram eu queria agradecer o incentivo da escola aqui, da Advocacia Geral da União, o que eu faço na pessoa do doutor Danilo Santana, que tem feito um excelente trabalho aqui de capacitação, de treinamentos, de mesas de conversa, mesas de debate. A Escola da AGU esse ano tem produzido conteúdos excelentes em todas as matérias que tratam da atuação jurídica da Advocacia Geral da União e nos propiciou hoje, com a coordenação da doutora Cristiane, da doutora Rita e com o apoio do Clóvis, o nosso servidor aqui da escola, que sempre me ajuda. Muito obrigada, Clóvis. A gente está aqui hoje conversando sobre um assunto que mediação e arbitragem, na verdade, é um assunto que hoje está muito latente, né? Hoje todo mundo fala de mediação e arbitragem. Na verdade, há alguns anos, a questão da consensualidade ela já vem sendo discutida, debatida, por diversas razões. E hoje a gente vai trazer esse assunto que é tão atual para a seara aqui do direito administrativo disciplinar. Já no direito administrativo disciplinar, eu acho que esse assunto ele é muito incipiente, né, Fabiana? O que é que tu acha? Completamente novo. Ainda não temos convicções sobre tudo. E eu acho que esse nosso bate-papo vai muito nessa linha, né? Da gente conversar mesmo, da gente discutir ideias, trocar percepções, ouvir os colegas que estão aqui com a gente, no sentido de que a gente possa construir um avanço, né, nesse tema. Eu vou te apresentar, Fabi, o teu currículo aqui para os colegas que estão chegando, que eu acho que, para quem não te conhece, como eu tenho o prazer de te conhecer, tem que saber do seu extenso currículo na área administrativa disciplinar especificamente. Eu acho que alguns já sabem, mas a Fabiana ela já vem desde 2013 na direção da Corregedoria do Ministério da Economia, que eu ouso dizer que é uma das corregedorias mais atuantes e mais densas aqui da Esplanada. E então, a doutora Fabiana, ela é auditora federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União. Ela é corregedora do Ministério da Fazenda, agora Ministério da Economia, né? Então, ela ficou no Ministério da Fazenda de 2013 a 2018 e permanece como corregedora do Ministério da Economia desde 2019. A Fabi, ela é recém-mestre, né, Fabi?
fez um mestrado profissional em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, com um trabalho espetacular, inclusive, Fabiana, depois a gente podia combinar da gente conversar um pouco aqui também sobre o teu tema, né? Que é Sim, voltado sobre a análise de denúncias. Que tal? A gente podia marcar depois. podemos. A Fabi também tem um MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela Escola de Pós-Graduação de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E também ela é pós-graduada em novas tendências de direito público e avaliação das políticas públicas pelo Centro Universitário de Brasília, pelo CEUB, que foi feito em 2014. E hoje a gente está aqui, como eu falei, para a gente conversar sobre mediação e arbitragem nos processos disciplinares. E sem maiores delongas, né, Fabi? Eu vou te passar a palavra para a gente começar falando sobre os conceitos, né? Eu acho que para a gente alinhar com todos os nossos colegas que estão aqui nos ouvindo hoje, eu acho que a gente tem que começar pelo conceito. Existe ainda, eu percebo que aí, inclusive no meio jurídico e mais ainda no meio de corregedoria, existe muita dificuldade, né, das pessoas conseguirem distinguir mediação, arbitragem, conciliação, negociação. Então, eu queria te passar a palavra para você começar a delinear para a gente a distinção entre esses conceitos. Então, vamos lá. Obrigada aí pela oportunidade. Antes, eu queria dar parabéns à AGU. Eu tenho acompanhado aí quase todas as lives. Então, a Escola da AGU tem feito um trabalho espetacular. E também quero lembrar do Outubro Rosa aí para as mulheres. Verdade, ó. Duas mulheres hoje numa live de rosa, né? Falando da importância, né, Fabi? É verdade. Então, vamos voltar aqui para o tema. Então, todas essas medidas são medidas de autocomposição de conflito. Então, hoje, com as novas tendências aí do direito, tem se buscado muito essas novas formas de resolver esses conflitos. Então, vamos ali, diferença, mediação, conciliação, arbitragem. Todas elas são essas medidas de resolver o conflito. A arbitragem, um pouco diferente, você passa o poder para um terceiro imparcial arbitrar. No final, as partes vão conversar, mas quem vai resolver vai ser o árbitro. A mediação e a conciliação já são mais próximas. Tanto o mediador quanto o conciliador, eles também são terceiros imparciais. A diferença é que na conciliação, o conciliador ele participa um pouco mais, ele chega a sugerir, ele participa um pouco mais ativo. Na mediação, o mediador, na maioria dos artigos que eu li, ele é um pouco mais técnico do que o conciliador e ele não chega a propor a medida. Ele propõe esse diálogo para que as partes cheguem num consenso. Então, como se ele ficasse um pouco distante, né, Fabi, assim, do conflito especificamente, né? Desculpa, não ouvi. Ele fica um pouco, acho que o mediador, nesse conceito que você deu, ele fica um pouco distante. É como se ele ficasse assim, meio por cima, sem entrar diretamente na questão que é envolvida pelas partes. Ele, né, fica muito naquela pessoa de promover o diálogo, de fazer as partes dialogar e elas chegarem no consenso. Ao final, as duas partes vão propor a solução do conflito. Então, já adiantando um pouco, numa visão inicial, como a própria Vládia disse, tudo aqui ainda é discussão, porque a gente ainda não tem muita aplicação no direito disciplinar. Numa visão inicial, eu não consigo ainda enxergar a arbitragem sendo aplicada nos processos disciplinares. Então, eu vejo aí uma possibilidade de uma possível mediação. Então assim, a princípio, a arbitragem, até pela proposta conceitual, você não consegue visualizar, né, a aplicação dentro do processo administrativo disciplinar. Mas basicamente por quê, Fabiana? Porque você estaria transferindo o poder de punir, o poder disciplinar para um terceiro. Então, assim, num primeiro momento, eu acho um pouco mais complicado, porque a administração estaria passando para um terceiro esse poder disciplinar, que é um poder muito, ele tem que ser muito eficiente, é um poder muito importante dentro da administração pública, para ajudar a trazer a integridade de volta em diversas irregularidades. Então, transferir esse poder para um terceiro, eu acho que nesse caso a arbitragem não vai se aplicar. E quando a gente fala, você falando assim, eu me lembrei, né? Quando a gente fala assim que a gente estaria transferindo o poder, que na verdade é um poder disciplinar, que é decorrente do poder hierárquico, né? Que é inerente à administração pública,
parece realmente se torna um pouco, à primeira vista, inconcebível que a administração abra mão do poder hierárquico, né? E aí, particularmente aqui no nosso caso, de punir seus servidores por práticas de infrações disciplinares para um terceiro estranho à administração pública. Acho que a gente pode pensar, nesse primeiro momento, na mediação. Eu acho que a mediação tem várias vantagens. Ela já vem surgindo, tanto a mediação quanto a conciliação, em outras áreas. Por exemplo, na área civil, tem a primeira audiência de conciliação. Na área trabalhista, já se aplica muito a conciliação. E você já tem em outras áreas, inclusive administrativo, você tem na atuação do CAD a possibilidade de acordo. Você tem a Lei 12.846, que já traz ali a possibilidade do acordo de leniência. Até uma lei mais antiga, a Lei 866, traz a possibilidade de negociação, de acordo entre as partes. Então, por mais que a gente pense, é um tema bem novo, mas ele, de certa forma, já vem trazendo, já vem avançando na administração pública já ao longo de um período. Então, a gente já vê ali a forma de administrar esses conflitos já sendo aplicada em diversas outras áreas. Ainda que numa concepção de negociação, lato sensu, né? Então, assim, você já vislumbra que a mediação ela entraria nessa discussão a partir de outra perspectiva, né? Mas, assim, dentro do processo administrativo disciplinar, a gente já tem, doutora Fabiane, algum precedente, assim, que você lembre que a gente consiga trabalhar com a questão da negociação de uma maneira mais concreta? A gente tem o TAC hoje. Eu já vejo o TAC como um avanço e já o início dessas medidas aí de negociação. E hoje, assim, o que o TAC proporciona uma economia de recursos, porque o que vai proporcionar essas medidas? Primeiro, você vai ter ali um custo bem menor. Então, eu estava até lendo uns artigos hoje sobre o custo de um PAD. Eu li alguns que giram em torno de 25 mil, mas um PAD simples com uma audiência, com uma diligência. Se for um PAD composto, por exemplo, por servidores de carreira da AGU, por servidores de carreira da CGU, em até uma das palestras da CGU recente que eu assisti, eles estão com a proposta de, por exemplo, uma comissão fazer até 12 PADs por ano. Então, você teria aí, matematicamente, uma comissão por mês. Então, um PAD custaria uma comissão por mês. Então, o custo do PAD é alto. Além do tempo também, que dura muito. Eu até peguei hoje aqui no site da CGU, lá no painel Correção em Dados. Por exemplo, a gente está com 88,4% dos PADs sem mudança de fase há mais de 180 dias. 58% dos PADs estão abertos há mais de 2 anos. Então, é um custo muito grande para a administração. E algumas penalidades, algumas irregularidades não tão ofensivas para a administração pública, poderia sim pensar na aplicação dessas medidas aí de resolução de conflito de forma mais fácil. Então, hoje, a CGU já normatizou e orienta, por exemplo, o TAC até suspensão de 30 dias. Aqui a gente já tem usado bastante. Então, você economiza muito. E aí tem a questão também que quando você tem uma medida dessa, talvez o interesse público, quando você olha sobre a ótica de você trazer o servidor de volta para a integridade, não somente de chegar, punir, só o poder disciplinar em si, sem fazer todo esse trabalho. Por que esse servidor cometeu essa irregularidade? O que ele precisa para ele não cometer novas irregularidades? Talvez essas medidas de mediação, onde vai ter mais diálogo, onde vai ter um acordo consensual, pode ser que você consiga ter esse trabalho com o servidor, de trazer ele de volta de forma mais íntegra para a administração pública. Então, eu já considero ali o TAC um grande avanço. Foi, assim, uma medida assertiva da CGU. Já melhorou bastante. E talvez ainda possamos ter abertura aí para outras medidas. Fabiana, e aí, só para a gente alinhar aqui com as pessoas que estão ouvindo, os colegas que estão ouvindo a gente, explica assim, sucintamente como é que funciona o TAC
E qual seria a diferença dele, ou se ele seria uma espécie de mediação? Para ver se a gente consegue criar aqui um padrão, assim. A diferença é porque no conceito nato da mediação, você tem um terceiro aí fazendo a negociação. Hoje o TAC, ele é só entre as duas partes, a corregedoria e o servidor. Então, você tem um terceiro aí, que é o chefe, que acompanha, mas ele não faz parte exatamente da negociação. Então, o TAC é uma medida já que avançou bastante, mas assim, eu ainda não vejo aplicando o conceito mesmo da mediação, porque não tem esse terceiro. Uhum. Então, ele pode ser a proposta do TAC, tanto do servidor quanto da corregedoria, tanto na fase de admissibilidade, quanto quando já tem uma comissão de PAD instaurada. E aí, para aplicação de penalidades pela regra da CGU até suspensão de 30 dias. Então, você faz ali um acordo consensual com o servidor, ele concorda, ele assina o termo, eu também assino, e aí ele aceita ali aquelas cláusulas. Claro, se ele já tivesse sido penalizado antes, tem todas umas regrinhas aí que pode ou não celebrar o TAC. Mas aí, quando você pega, por exemplo, um processo que seria uma advertência, a prescrição é muito rápida para você fazer uma admissibilidade, para você fazer um processo no rito acusatório, conseguir concluir, fazer julgamento e penalizar o servidor. Então, você teria assim, até um risco de prescrição bem alto. Então, você propor o TAC para essas situações é bem mais célere. E aí você tem situações em que não são tão graves, onde você aplica o TAC, que o servidor ainda está apto para exercer uma função pública. As outras irregularidades mais onerosas, o TAC ainda não alcança. Até porque você falou no âmbito da CGU, né? O TAC ele só é aplicável para aquelas infrações disciplinares cuja penalidade abstrata combinada é no máximo suspensão a 30 dias, ou seja, a gente pode dizer que são infrações administrativas de menor potencial ofensivo, né? Então não teria essa lesividade ao interesse público, ao interesse da administração pública. E aí, eu só trazendo aqui uma pergunta do colega, acho que foi o Renato, que está aqui assistindo a gente, ele fez um questionamento que vai muito ao encontro dessa discussão que a gente chegou agora. Ele perguntou assim, como é que eu posso mitigar a infringência à moralidade administrativa quando eu pratico a conciliação e a mediação no processo administrativo disciplinar? Eu acho que, basicamente, é a mesma ideia do TAC, né? Que, na verdade, o que houve? Existe ainda a administração pública atuando, né, Fabiana? Sim. No fim de garantir um fim maior com aquela... Ainda que seja quando se firma um termo de ajustamento de conduta, ainda que não seja a prática, a imposição de penalidade administrativa, mas, de certa forma, a administração está atuando, e aí, para usar suas palavras, tentando resgatar aquele servidor que praticou, às vezes, uma falta de menor potencial ofensivo. Você concorda comigo? Você acha que é mais ou menos nessa linha? Sim, e muitas vezes ele é colocado em situações do ambiente de trabalho onde ele não foi capacitado, onde ele não tem um ambiente favorável para que ele exerça as atividades dele com toda a segurança de que, se ele for um servidor honesto, que tem boa intenção, que ele não vá cometer nenhuma irregularidade com a intenção de cometer, com dolo. Muitas vezes, a maioria dos servidores exerce essas funções, você não tem manuais, você não tem os processos mapeados, você não tem orientação. Então, a administração também não propicia todo esse ambiente seguro para que o servidor que esteja ali querendo exercer suas funções com honestidade tenha um risco muito pequeno de cometer uma irregularidade. A gente já teve aqui, não pode citar os casos, né, porque tem esse sigilo dos processos, mas várias vezes que você vê que o servidor ele não tinha aquela intenção de cometer uma irregularidade. E às vezes, quando você vai com o processo só para a questão da punição, não tem esse diálogo com ele, não tem essa questão, às vezes alguns até se revoltam. Porque o importante também é ele ter consciência, assim, o que fez com que ele cometesse aquela irregularidade. Como ele pode se cuidar a partir de agora? Trazer essa cultura da integridade para ele. Então, essas medidas em que tem o consenso, em que tem o diálogo,
elas propiciam isso de forma mais efetiva do que só a punição unilateral. E eu acho que você colocou uma questão que é muito interessante, que às vezes não faz parte do dia a dia aqui da Advocacia Geral da União ou da Corregedoria da Advocacia Geral da União, que é a realidade de corregedorias, e aí eu vou citar várias corregedorias, especialmente no âmbito municipal ou mesmo no âmbito federal, que realmente essa questão de uma produção, de um esclarecimento para o servidor, ela não é muito efetiva. A gente tem sim, né, Fabiana, e principalmente no âmbito da CGU, algumas corregedorias que não conseguem alcançar seus servidores numa perspectiva pedagógica. Então, por mais que aqui no âmbito da AGU a gente parta do pressuposto, ou possa partir do pressuposto que não, mas o servidor tem que conhecer a lei, né? Tem que saber quais são as irregularidades previstas lá, e aí no âmbito federal, da Lei 812. Para alguns servidores, ainda que no âmbito federal, existem corregedorias e existem servidores que não estão tão bem informados dos seus direitos e deveres. Especialmente porque a 812, ela é de uma época de 1990, uma época em que socialmente, politicamente e economicamente o Brasil, né, o nosso estado, era completamente diferente. A perspectiva que ela foi criada é completamente diferente da perspectiva que a gente vive hoje, né? Então, ela combina lá, ela descreve capitulações ainda muito abstratas. Então, a gente fala de desídia, a gente fala de falta de zelo, que quando o servidor vai trazer isso para o dia a dia dele, muitas vezes ele se tem dúvida, será que isso que eu cometi, às vezes por equívoco, ou às vezes culposa, ainda que não seja o equívoco, mas seja uma modalidade culposa, né? Que não teria o dolo, como você falou, o dolo não teria o dolo, ele fica na dúvida se ainda nessa hipótese seria uma falta de zelo, né? Sim, eu lembro até uma situação de um servidor que, na minha sala, ele virou para mim e falou assim, se eu for aplicar a Lei 8.102 assim, ó, ferro e fogo, eu tenho que ser um ser perfeito. Eu tenho que conhecer toda a legislação sobre tudo, eu tenho que conhecer tudo, eu não posso errar nunca e ninguém é perfeito. E aí eu fiquei pensando assim, no momento nem saiu uma resposta assim. E a administração pública está uma zona, e aí como que você discorda dele? Realmente, se você for aplicar todos os deveres, obrigações, tudo que é proibido, não tem chance ali do servidor cometer erro. E assim, gera dúvida mesmo, né? A subsunção, vamos dizer assim, para tentar falar num termo mais específico, a subsunção do fato à norma na seara disciplinar, ela gera muita discussão, porque a interpretação, ela é muito subjetiva, não tem como a gente fugir disso. Então, é possível, assim, que o servidor, às vezes, tenha dúvida da prática de algum ato, se efetivamente aquilo ali seria ou não infração administrativa, uma irregularidade disciplinar. Isso pode acontecer, e isso acontece no dia a dia. É óbvio que mais em algumas unidades correcionais do que em outras, mas acontece sim. É interessante a gente dizer isso, porque não cria-se aquele estigma de que o servidor tem que saber efetivamente tudo. E eu acho que um ponto que você falou, que eu acho que é um grande ganho da mediação, é que quando a gente coloca um terceiro para conversar com o servidor e com a administração pública, porque é basicamente isso que é a proposta da mediação, né? Ela faz aquele servidor voltar ao fato, reanalisar o fato, conversar sobre ele, discutir. E eu costumo dizer que toda vez que a gente revisa um fato, revisa uma experiência, a gente aprende. A gente amadurece e a gente cresce. E para infrações de menor potencial ofensivo, eu concordo assim, exatamente com o que você falou. A gente permite que aquele servidor, ele possa ser, para não utilizar uma palavra menos objetiva, ele possa ser resgatado a partir da sua integridade. Né? Tem uns estudos que eu acho que a gente estava até conversando, e eu vou te passar a palavra para você falar com os colegas exatamente o que a gente estava conversando, acho que hoje de manhã. Tem um escritor que na verdade, ele trabalha mais especificamente na parte de economia comportamental, não é obrigatoriamente, né? Não é totalmente vinculado à área de PAD, mas se aplica aqui, que é o Dan Ariely, né? E ele fala muito desses atos. Inclusive, eu acho que o Rodrigo Fontinelli está aqui com a gente. O Rodrigo também é um amante do Dan Ariely. Ele gosta de estudar essa questão de economia comportamental. Fala um pouco para a gente, Fabi, assim, dessa perspectiva da economia comportamental, daquelas pesquisas que o Dan Ariely fez, que eu acho que isso é interessante trazer para o contexto do servidor público. Tá, das pesquisas do Dan Ariely, eu gosto de ler várias, mas tem algumas que ele fala que todo servidor, a população, de forma geral, estariam em 3 grupos, né?
Um grupo muito pequeno, que seria totalmente íntegro, que aí a gente até fala que são santos, nada consegue corromper. Pode ser o ambiente mais hostil que for, que ele sempre vai procurar o caminho da integridade. Ele sempre vai dar um jeito de sair pela integridade. E você vai ter também uma parcela ali pequena, que aí já é um desvio de caráter, que sempre ele vai procurar o caminho para ele cometer uma ilicitude. Está ali no caráter dele, que seria assim, aqueles corruptos que não teria punição nem controle que resolveria a questão deles. E você tem um grupo maior, que são pessoas que ele considera honestos, mas que sofrem influência do ambiente de controle, da cultura do órgão. Então, se você tem um órgão em que ele é bem estruturado, em que ele tem controles internos implantados, em que os processos são bem desenhados, em que a cultura da alta administração, de forma geral, é uma cultura voltada para a integridade, você vai ter esse grupo voltado também para a integridade. Se você tem o inverso, se ele está num ambiente já propício à corrupção, ao cometimento de irregularidade, ele pode ter uma tendência a ir por esse caminho. Uma outra coisa que ele coloca também, que o que faz os servidores, resumindo assim várias teorias dele, o que faz os servidores também decidir se comete ou não uma irregularidade, é o quanto ele considera aquilo. Então, tem até um exemplo que ele fala que se você coloca, por exemplo, R$5 numa impressora, e aí a pessoa olha assim, não, eu vou ter que pegar esse dinheiro para mim. Então, muitos consideram aquilo imoral, não tem coragem. Mas imprimir 1000 páginas que gastaria os R$5 para uso particular, para ela já não é tão gravoso. Então, isso ela faria sem ter peso na consciência. Então, o comportamento das pessoas vai muito do ambiente, das regras ali que estão naquele ambiente, do quanto ela acredita que ela vai ser aceita ou não com aquele comportamento, o quanto uma pessoa próxima dela, uma chefia, alguém que ela admira, se tem aquele comportamento também íntegro ou não, ela tem uma tendência a seguir. Então, para esse grupo aí, que é um grupo mais flexível e que medidas de controle, de capacitação, de integridade tornariam o ambiente mais íntegro, seria mais fácil também, numa questão de ensinar de mediação, você trazer esse servidor para uma consciência mais íntegra. Porque o que ele vai precisar? Ter uma consciência de integridade. Ele pensar de forma íntegra. Daquele grupo lá dos 10% que a gente chama os 10% tendencioso a ser corrupto e tal, às vezes algumas pessoas até me questionam aqui e me perguntam, mas por que pela lei 12846, uma empresa que teve um ato lesivo, pode fazer um acordo de leniência, pode negociar a pena dela, ela pagou a corrupção, ela propiciou esse estrago, por que ela pode negociar e o servidor não? E às vezes um valor bem mais alto, né? Um valor bem mais alto, e aí ela vai poder continuar uma empresa viva, não poder fechar a empresa, ela vai ter, claro, ela vai ter algumas penalidades, mas ela vai poder negociar ali e ter ali uma pena mais branda. Mas a lei anticorrupção é uma lei mais nova, né? Ela já nasceu nessa nova percepção dessa nova forma de ver o direito. Como você mesmo disse, a 8.112 é uma lei mais antiga. Então, com o acordo de leniência, por exemplo, você consegue negociar irregularidades que você teria muita dificuldade de ter prova ou nem conseguiria descobrir, a empresa pode trazer. Então, ali você faz um peso do interesse público, né? Então, quando você faz uma medição, na leniência, o interesse público, a quantidade de atos lesivos que eu vou conseguir apurar, que eu teria um custo muito grande para conseguir essas provas, ou nem teria. Então, quando você faz esse peso aí, vale a pena fazer esse acordo. Mas ainda não temos essa abertura para o servidor, até porque nós temos que seguir ali o princípio da legalidade, né? E eu achei interessante que você colocou uma questão que eu não tinha parado para pensar ainda quando a gente fala. Às vezes, o mesmo fato
que gera a instauração de um processo de responsabilização de pessoa jurídica, que já tem na sua legislação, na 12846, a previsão de todo esse consenso, de todo esse acordo, inclusive parâmetros para aplicação de multa, enfim, toda essa questão, desse mesmo fato, gera a instauração do processo administrativo disciplinar em face de um servidor que atuou naquele mesmo caso, né? E os processos eles atuam paralelamente com objetos específicos, e assim, que isso fique claro, mas num caso, o consenso ele já é normativamente admitido, porque a lei já assim o faz, e no processo administrativo disciplinar, não, né? A gente tem que construir essa mentalidade de consensualidade. E aí, voltando também um pouco à questão que você colocou sobre o Dan Ariely, tem um livro muito interessante que eu li dele. Na verdade, eu li 2 livros dele, né? Um Previsivelmente Irracional, que eu acho que é a obra dele muito bacana. E esse aqui, que eu gosto muito, porque ele é feito basicamente com pesquisa, né? Ele faz várias pesquisas de campo e ele testa mesmo o que ele chama de pequenas trapaças. Ele faz aquela diferença entre corrupção e... Olha, a gente está trabalhando aqui com pequenas trapaças, né? E uma passagem que ele fala que me chamou muita atenção é a distinção que ele faz da cegueira consentida e da desonestidade, como ele chama, desonestidade intencional. Que é exatamente isso que você falou. Entre o erro, a culpa e o dolo, né? E isso não é visualizado, isso não é muito claro no processo administrativo disciplinar. A gente não tem esse costume, vamos dizer assim, na falta de outra palavra, de trabalhar isso dentro do processo administrativo disciplinar. É bem verdade que depois dessa discussão toda sobre governança pública, esse anseio por integridade, né, busca por integridade, enfim, isso trouxe uma ressignificação do processo administrativo disciplinar. Se não fosse assim, a gente não estava aqui hoje discutindo sobre isso, conversando sobre isso. Inclusive, eu queria até, assim, os colegas que estão assistindo a gente aqui, acredito que deve ter alguns servidores públicos, se tiverem passado por alguma situação nesse limiar entre o que era um erro de atuação, que vocês ficaram na dúvida no momento de atuar, se isso era infração disciplinar ou se isso era um erro, ou se conhecem alguma experiência de um colega, do pai, da mãe que seja servidor público que se encaixe nessa situação que a gente está conversando, coloca aqui para a gente, porque eu acho que é até interessante a gente pegar esses casos concretos e discutir, né, Fabi? Se não seria o caso da gente mediar, se ele não seria um bom leading case para a gente aplicar a mediação, né? Exatamente. Enquanto isso, Fabi, eu queria te explorar um pouquinho mais no sentido da gente fazer essa comparação entre o processo administrativo disciplinar, a própria delação premiada, o acordo de leniência. Eu acho que isso são institutos que puxam pela consensualidade. Eu acho que a gente fazer, conversar um pouco sobre ele no mesmo contexto, eu acho que traz uma nova visão para a gente. O que é que você acha? Traz. E só voltando na questão da Lei 12846, eu acho que é uma lei que ela traz esses 2 questões que são, assim, bem nessa linha. Primeiro, o acordo de leniência, que a gente já falou, ela permite ajudar a própria administração a ter conhecimento de outras irregularidades que não tinha, e o próprio programa de integridade das empresas. Ou seja, vai trabalhar também na causa, que é a falta de integridade. Então, a lei traz essas 2 questões que, para mim, são assim, importantíssimas. E também já escutei muitas reclamações da mesma questão da delação. Até um servidor falou assim, olha, se eu estiver respondendo aqui por um ato, conhecer toda a quadrilha sobre aquela corrupção, eu posso ir na justiça, entregar toda a quadrilha, ter uma redução da pena lá, alguma questão, e administrativamente eu não vou ter nada. Vocês então vão ser obrigados a me demitir. Eu falei exatamente isso. Então, eu acredito que com o tempo, depois de várias discussões, como você mesmo colocou no início, isso é um assunto que está começando a ser discutido agora, pode ser que se avance para trazer essas medidas para a administração pública. É um tema muito controverso, sim, há várias opiniões. Então, quando você pensa, poxa, mas um servidor que cometeu uma corrupção, será que pode se negociar com ele? Será que ele ainda está apto para exercer uma função pública? Será que é possível essa negociação?
Será que é possível trazer ele de volta? Então, assim, tem várias discussões, então é um assunto que ainda tem que amadurecer muito. E aí, um outro dia, até um colega deu um exemplo, comparando aí com a questão dos motoristas, né? Quando cometem uma infração e perde a carteira de motorista. Fica um período sem e tem aquele programa lá do Detran que eles têm que fazer a capacitação novamente. Ou seja, você vai aprender aquilo que você ou não aprendeu ou esqueceu. Então, ele tem que fazer a escolinha de novo. Então, até outro dia, eu dialogando aqui com uma colega, ela até falou, poxa, será que isso poderia existir? O servidor voltar, você vai ter que se capacitar para a integridade? Como você faz para poder recuperar a sua carteira de motorista, para você recuperar a sua função pública? Então, são questões que têm que ser muito bem discutidas, avaliar sempre o interesse público, como em cada situação dessa você vai estar ou não defendendo o interesse público, o que seria melhor para a sociedade, para o Estado. Então, é um assunto que tem várias linhas aí de discussão. Fabiana, o doutor Marcelo Cavalete, inclusive, que é um querido. Beijo, Marcelo, saudade de você. Ele colocou aqui uma questão super interessante. Ele diz o seguinte: nas instituições de ensino, é comum, né, que ocorra situações assim de uma, vamos dizer assim, de uma proximidade entre professores e alunos que não chega a configurar assédio. Não chega a ser um assédio, e aí ele usa o termo de assédio sexual. E ele diz assim, e ele questiona, na verdade, ele fala, né, que isso poderia ser um caso de aplicação do termo de ajustamento de conduta, ou mesmo numa perspectiva um pouco mais avançada, como a gente está discutindo, e aqui são palavras minhas, essa última parte, de mediação. O que é que você acha, Fabiana? Você acha que, por exemplo, nessas hipóteses, a mediação seria um instrumento adequado, o termo de ajustamento de conduta? Como é que você vê isso? Nesses casos, eu até trago isso não só das escolas, para a administração pública também. Eu acho que a mediação ali seria essencial. Estava até analisando outro dia a base de dados lá da CGU e verificando a quantidade, por exemplo, de processos de assédio moral que são com qualidade. Não tenho certeza exatamente dos números, que já estava tarde, eu estava trabalhando ali as planilhas, mas pelo que eu consegui olhar de forma rápida, nem 10% chegam. O que acontece, por exemplo, na questão do assédio, que eu vejo muito aqui dos processos que eu recebo e das pessoas que vêm conversar comigo? É um processo de difícil prova. Você precisa de ter uma testemunha, que alguém tenha visto, ou que o cara tenha, ou a mulher tenha escrito alguma coisa que configura aquele assédio. Então, das denúncias que pelo menos eu tenho aqui na corregedoria que a gente analisa, dificilmente você consegue concluir porque é evidentemente testemunhal, né, Fabiane? E aí a prova testemunhal, principalmente no PAD, a gente tem essa dificuldade, porque fica uma testemunha falando uma coisa, a outra falando outra, e a gente não consegue nenhuma prova, vamos dizer assim, documental, dificilmente a gente consegue, né? Para poder corroborar algumas das versões, realmente Sobre o ponto de vista correcional ali, de você aplicar uma penalidade e seguir com o processo, assim, a maioria é quase impossível. Mas o conflito, ele existe. Ele continua existindo, mesmo com o processo sendo arquivado ali. Aquela relação entre os dois servidores, entre o aluno e o professor, ela continua ali prejudicando tanto o rendimento do aluno na sala de aula, quanto o rendimento do professor, quanto o trabalho aqui no serviço público. Porque quando a própria imagem, né, Fabiane? A própria imagem da instituição, quando você tem um caso de assédio sexual, ou até mesmo assédio moral dentro de uma instituição, a própria imagem de administração pública, ela é maculada, né? Sim, e as consequências para quem é assediado são graves. A gente conhece histórias de pessoas assediadas que chegam a ter que tomar remédios controlados, casos de depressão. Então, a questão disciplinar ali não vai resolver o conflito. De fato. Agora, você me resgatou uma experiência interessante que eu tive na época da corregedoria da ANAC. Acho que o seu vídeo... voltou. Voltou. Coisa ao vivo tem dessas coisas. Não, mas se você tivesse ali um terceiro imparcial para fazer as duas partes conversar, olha, quando eu disse isso com você, eu não queria te assediar, é meu jeito de falar, você só entendeu mal.
resolver aquela situação. Então, eu acho que nesses casos, a mediação seria perfeita. E eu acho que você, assim, trouxe um caso, trouxe um elemento muito específico desse caso. Porque nesse caso de assédio sexual, a gente não só tem o administrado e a instituição de um lado. Não é bilateral a relação. A relação aí, ela às vezes é trilateral, ou então Sim. envolve mais pessoas. Por quê? Porque a gente tem o assediador, a gente tem a administração pública com o dever de punir, mas a gente também tem a possível vítima. Então, eu acho Sim. que, na verdade, se a gente tivesse só uma hipótese de acordo, como a gente faz no termo de ajustamento de conduta hoje, a gente tinha a própria administração falando com o assediador. Mas a vítima, nesse caso, a possível vítima, ela não estaria dentro dessa relação. E a mediação não, né? A mediação, ela traz essa vítima também para discutir. E eu me resgatei aqui, na hora que seu vídeo deu uma pausa, eu me lembrei de uma experiência que eu tive quando eu fui corregedora da ANAC. Eu fiquei na ANAC acho que em 2017, 2018, por aí. Uma experiência excelente. Se tiver alguém aqui da ANAC, um beijo grande, um monte de respeito por essa agência, adorei a experiência. E lá, o que foi feito? Isso não quando eu cheguei. Já tinha uma ideia incipiente, quando eu cheguei na corregedoria da ANAC, do que se chamou de Comitê de Gestão de Conflitos. Era um comitê que, basicamente, ele cuidava dessas relações interpessoais. Ele fazia, na verdade, na prática, ao fim e ao cabo, a prática de mediação, mas delimitada ao conflito interpessoal. Então, vamos supor que tivesse um caso desse exemplo que foi trazido pelo Dr. Marcelo Cavaletti aqui para a nossa discussão, de assédio sexual. Então, seriam startados 2 procedimentos autônomos. Seria o processo administrativo disciplinar, até porque a autoridade instauradora, naquele caso, né, tem o dever de instaurar aquele processo para averiguar maiores indícios de irregularidade administrativa, se indícios mínimos estiverem presentes. Mas, paralelo a isso, e aí numa seara separado da corregedoria, não era ingerência da corregedoria, então a gente vê uma figura do terceiro aí, servidores da agência que atuavam como mediadores do conflito interpessoal. E nessa mesa de discussão era chamado todos os agentes, os atores que geraram aquele conflito. Então, assim, eu te confesso que resultado prático do Comitê de Gestão de Conflito, eu não tenho como resgatar agora números, mas eu acho uma iniciativa extremamente salutar. E seria uma prova concreta que, sim, dentro de um processo administrativo disciplinar, e especialmente, eu chamo bem a atenção para isso, no caso que envolve conflito interpessoal, ou seja, conflito entre pessoas, eu brincava que na época que eu dizia que era conflitos do coração, né? Quando tinha alguma questão emocional envolvida, a mediação ela é muito efetiva. Ela parece ser o instrumento mais adequado para tratar, porque o mediador ele tem a capacidade de ir sentindo as partes e ir conduzindo para tentar restaurar aquela relação. E vai exatamente ao que você falou, evitar que novas situações como essa aconteçam, né? Sim, eu li, inclusive, o material aqui da ANAC, achei fantástico. Vou até apresentar aqui, porque eu achei um modelo, assim, para ser seguido. E eu acho bem interessante, de verdade. Como eu te falei, quando eu cheguei lá, a proposição desse comitê, que na verdade não chamava comitê na época que eu cheguei, ela era muito boa. Quando ela foi instituída lá, eu confesso que na primeira iniciativa, eu acho que também pela falta de clareza de utilizar o instituto, ele foi criado meio misturado. Então, o que aconteceu? Tinha-se dificuldade em saber o que era correcional, disciplinar, o que tinha que ser tratado da corregedoria e o que ia para esse comitê. Mas eu acho que com o tempo, com a normatização, com a cultura pedagógica mesmo, educacional dos servidores e a instituição efetiva do comitê de uma maneira separada da corregedoria, por atores distintos do corregedor geral, eu acho que criou na agência essa cultura de entender que o conflito interpessoal ele vai além do processo administrativo disciplinar. E aí, Fabiana, eu vou até colocar aqui, não é nenhum desabafo, mas é uma realidade de quem vive corregedoria, né? Eu fui corregedora por 5 anos e trabalhei em corregedoria por mais de 12 anos. É isso que a gente vê no dia a dia, né, Fabiana? A gente vê, às vezes, tendo que processar disciplinarmente alguns servidores, quando, na verdade, a gente vê que o problema ali não é a infração disciplinar. O problema é o que está por trás daquela infração disciplinar. E é como você falou, a gente aplica a penalidade e depois a gente não resolveu o conflito, daqui a 2, 3 meses, 1 ano, 2,
aquelas mesmas pessoas provavelmente retornarão à corregedoria, porque o conflito foi restaurado, né? É como se fosse uma doença. Você vai lá, trata o sintoma, mas não trata a causa. Você vai ter ali sentir bem por um período, tomar um remedinho ali só para parar a dor, mas depois volta. Porque a causa está lá. Que legal. Aqui, ó, só mais um exemplo, eu acho, de questões práticas, e na linha exatamente do que eu estava falando aqui, se eu não me engano, o nome dele é Elvis Tancredo. Corrija aqui, Elvis, se eu estiver falando errado. Ele diz que na Universidade Federal de Goiás, aqui do lado da gente, eles têm uma câmara de mediação utilizada em conflitos interpessoais, especialmente em denúncias relacionadas ao assédio moral. Então, a gente já tem outra experiência bacana de efetiva, né, aplicação da mediação. Fabiana, eu acho que o nosso tempo já está acabando, a conversa está ótima. Eu acho que eu ficava aqui muito tempo ainda conversando sobre isso. Mas eu queria, na verdade, finalizar, porque eu acho que a gente ainda tem 5, 6 minutos antes que a live caia, para a gente discutir de maneira prática como seria a instituição de uma mediação. Vamos imaginar aqui, se a gente amanhã decidisse instituir a prática de mediação dentro do processo administrativo disciplinar, como é que a gente conseguiria colocar isso de maneira prática? E aí eu te pergunto, o que é que você acha? Você acha que a mediação a gente conseguiria aplicar ela antes do processo administrativo disciplinar, ou seja, naquela fase prévia, na fase de investigação preliminar, na fase de verificação correcional preliminar, né, para usar o termo aqui da Advocacia Geral da União? Ou no curso do PAD, depois de concluído o PAD, mesmo depois de concluído, será que cabe mediação? O que é que você acha? Assim, numa análise preliminar, eu acho que cabe antes na admissibilidade e cabe durante o PAD. Até porque a mediação, ela vai exigir o consenso, né? As duas partes têm que aceitar a fazer ali o acordo. Então, pode ser que o servidor, no primeiro momento na admissibilidade, por exemplo, ele pode pensar, isso aí não vai dar em nada, então não vou entrar em acordo nenhum, nem vou querer mediação. Mais para frente pode ser que ele mude de ideia. Então, você tem que ter essas duas alternativas. O que eu fiquei pensando, assim, e ainda não consegui chegar assim, poxa, essa seria a melhor ideia. Quem seria esse mediador? Eu ia te perguntar exatamente isso, porque na tua fala eu estava pensando exatamente isso. O servidor e você tem a administração pública que, em tese, é representada por nós, corregedorias. Então, quem seria esse terceiro imparcial? A gente sabe as qualidades, assim, os requisitos que ele deve ter. Claro, tem que ser totalmente impessoal, tem que ser uma pessoa que facilite o diálogo. Então, ele tem que ter diversas características, mas será que deveria ser privado? Será que deveria ser outro grupo de servidor? Deveríamos ter um banco de mediadores cadastrado aqui, de servidores capacitados? E aí vem um outro item também. Se um dia avançarmos para esse modelo, a gente precisa preparar os mediadores. Porque o sucesso também do processo vai depender da mediação. Então, o mediador ele tem que ter o jeito ali de promover o diálogo, de fazer as partes conversarem, chegar num acordo. Então, tem que ser uma pessoa preparada para aquilo. Tem que ter um perfil, né, Fabiana? Perfil. Tanto o perfil quanto a capacitação. Então, eu acho que se um dia realmente for nessa linha, primeira coisa, vamos ter um banco de mediadores, vamos capacitar preparadas para elas poderem atuar. E não piora, porque ainda tem isso, né? A mediação ela é uma questão tão sensível, porque tem um terceiro que ele entra na realidade das partes, que se ela não for bem conduzida, ela pode gerar um dano maior do que o que se começou, né? Sim. Pode acirrar alguma disputa interpessoal, né? E sabe o que eu estava pensando também agora, nessa perspectiva prática da aplicação da mediação dentro dos processos administrativos disciplinares? Por exemplo, uma vez um processo administrativo disciplinar em curso, se optou, se identificou que era o caso, né, de se aplicar o instrumento da mediação, que poderia ser efetivo. Esse processo administrativo disciplinar, Fabiana, será que ele teria que ser suspenso? Como é que ele fica? A gente simplesmente xinga, a gente arquiva com base em quê? O que é que você acha? No primeiro momento, eu acho que ele tem que ficar suspenso. Até para verificar ali em que nível se vai conseguir um acordo.
Isso assim, a gente está falando ainda de irregularidades de menos ofensiva, né? Não tão graves. E eu Então, acho que a gente está partindo aqui nessa nossa discussão do pressuposto de que, a princípio, né, a gente está trabalhando só com esse tipo de aplicação de penalidade, né? Eu acho que para a gente começar a discutir mediação, a gente tem que primeiro ir tateando, né? Eu estou trabalhando nessa perspectiva, que só cabe para advertência, no máximo, suspensão. Aí você teria o processo ficaria suspenso ali por um período X. Para o mediador conseguir ali fazer um trabalho, as partes assinarem um acordo e tal, e andar. E tu acha que nesse caso específico, e aí me veio agora à mente a questão da prescrição, né? Porque a gente que é corregedor e que trabalha em corregedoria, a gente vive correndo atrás do tempo. É a nossa realidade. Você até citou aí no começo de que a advertência, né? Aqueles 6 meses para aplicar a advertência para a gente é muito sofrido, né? Quase heroína. A prescrição, no caso da mediação, se a gente entender que ela vai suspender o PAD, é necessário também que haja uma previsão legal que a prescrição vai ficar suspensa, porque se a gente não pode suspender ela mediante um acordo, já que é um dispositivo legal, pelo menos eu parto desse pressuposto. Então, aí me chegou agora a essa questão. Então, para aplicar mediação, o ideal seria que a gente tivesse uma legislação, né? E aí uma mediação dentro do processo administrativo disciplinar, porque, assim, só lembrando, a gente não falou especificamente dela, mas a gente já tem uma legislação, salvo engano, é a 13140, né? De 2015, de que fala da de junho de mediação 2015. lá do centro, né? Mas a gente precisaria, né, Fabiana, de uma legislação específica para tratar do processo administrativo disciplinar, né? Tanto para orientar as corregedorias quanto os servidores. E ter todas essas regras bem definidas, a figura do mediador, as características, a capacitação dele, interrupção de prazo, duração. É porque, assim, sabe o que eu me lembrei também, e ainda seguindo esse assunto, por exemplo, a 3140, se eu não me engano, ela já traz a previsão da suspensão da prescrição para aqueles casos. E aí a gente podia, numa conclusão apressada, eu acho, tentar transportar aquela legislação para a seara disciplinar. Só que aí eu acho que a gente esbarra naquela questão de legislação especial, né? Qual seria a mais especial aqui para o caso concreto. Então, eu acho que eu concordo contigo. Acho que, de repente, seria mais seguro a gente ter uma legislação específica, né? Sim. Traria bem mais segurança. Mas, enfim, eu acho assim... Que... Desculpa. Não, pode falar, Fabiana. Mas, assim, é um tema, assim, que, como você disse, a gente começa a falar e não quer parar de falar. Porque é um tema, assim, muito bom e que... Apesar de ainda não ter consenso sobre todas as ideias, você consegue ali vislumbrar um efeito positivo ao longo do tempo. Mas eu acho que é assim, um passo de cada vez. A partir do momento que a gente se coloca a discutir o assunto, a gente traz... Eu aposto que, assim, nas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, a gente já joga uma semente, já planta uma semente que permite que elas possam evoluir no entendimento do processo administrativo disciplinar. E assim, e traz o resgate de informações e de vivência. Você colocou aqui vários exemplos de sua vivência prática aí na Corregedoria Geral, que a gente vê claramente que é possível a aplicação da mediação. Basta a gente delimitar e aparar as arestas para que elas se adequem da melhor maneira possível ao extrato processual que a gente tem, né? Sim, e aí o processo disciplinar, usando aquela frase que a CGU sempre usa, a gente sempre usa, ele ser extremamente residual. Por favor, então, né? Então, à medida que você vai tendo várias outras medidas, ele realmente vai se tornando residual. E eu gosto muito de falar, eu acho que, assim, se você tocou num ponto, assim, essencial. Eu falo muito, eu gosto muito de falar, acho que o interesse público, ele está sendo melhor atingido quanto a menor quantidade de processo administrativo disciplinar foi instaurado. Não é interesse para a administração pública instaurar processo administrativo disciplinar. Ou melhor, não deve ser, né? Pelo custo que você falou aí no começo, pelo dispêndio que a gente tem, porque, por exemplo, no caso da Corregedoria Geral da AGU, a gente tira 3 advogados públicos que podiam estar atuando na atividade fim para realizar uma atividade que não é interessante, que não traz engrandecimento institucional. E que eu brinco, que não traz felicidade para ninguém, né? Não traz para acusado, não traz para administração, não traz para comissão. Então, a mediação, eu acho que ainda vai perder a amizade do colega. Eu brinco, né, Fabiano, que corregedor não tem amizade com ninguém, né? Você só desagrada.
Pois meus amigos são corregedores. Pois é, só tá nós aqui. Enfim, Fabi, adorei o bate-papo. Eu acho que foi, assim, maravilhoso. Acho que foi leve, foi bacana, foi real. Eu acho que trouxe muita vivência de corregedoria, a simplicidade com que a gente tem que tratar o tema. A conversa aberta sobre processo administrativo disciplinar, ela tem que ser assim. Eu acho que a gente tem, a partir do momento que a gente se propõe a conversar ele dentro da realidade, a gente traz mais segurança para o servidor público, a gente traz mais transparência, a gente incrementa a governança pública e a gente fortalece a integridade. Não é verdade? Então, esse é o nosso lema, fortalecer a integridade. Isso mesmo. Então, eu queria te agradecer aqui, agradeço em nome da Advocacia Geral da União, agradeço em meu nome, pessoal, é sempre uma alegria conversar contigo. E agora aqui acompanhada de diversos colegas. Agradeço à Escola da AGU, né, em nome da Escola da AGU, a sua presença, que você aceitou participar desse evento, assim, de braços abertos, de braços e coração aberto. É um assunto que, como você falou mesmo, é um assunto que ainda está tão cheio de dúvidas, né? Mas você se propôs a vir aqui discutir, tentar alavancar outras percepções do mesmo tema. Para mim foi um prazer. Queria agradecer enormemente a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Eu acho que a contribuição, o bate-papo, os exemplos trazidos ajudaram a gente a seguir aqui o caminho bacana com o tema. E queria te dar a palavra, né, para as considerações finais, o que é que você queria falar. Bem, agradecer a você, a AGU, parabenizar novamente as lives, assim, adorei esse projeto da AGU. Todo dia, 18 horas, às 7 eu vou lá ver se tem alguma live nova. Essa forma de discutir os assuntos é uma forma mais leve, é bem atrativa. E agradecer. Exatamente, e assim, não precisa de toda aquela preparação, aquela formalidade. Não, é um bate-papo, né? Bem informal. Então, obrigada aí para os servidores, para os participantes. Agradeço a presença de todos e gratidão. Até a próxima, né, Fabi? A gente vai ter que marcar essa para a gente tratar sobre a questão de denúncia no processo administrativo disciplinar, né? Do programa de proteção ao denunciante. Foi meu trabalho. Exatamente. A gente vai agendar, porque eu acho que esse é um assunto bem bacana. A gente pode trazer como é que tem sido feito os dados da sua pesquisa. Eu acho que ficaram muito consolidados, muito interessantes sobre a questão de como é que tem se comportado o órgão correcional e o denunciado quando efetivamente efetiva a denúncia, né? E a representação. Mas a gente vai marcar. Vamos sim, os resultados foram interessantes. Foi. Obrigada. Um abraço, gente. Produtivo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.